Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 9 de janeiro, hoje é terça-feira. Estamos vivendo a primeira semana do tempo comum. Ontem, amados irmãos e irmãs, celebrávamos a festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, dando início com a primeira festa do tempo comum, esse tempo oportuno em que vamos refletindo sobre a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contemplar as palavras, os gestos, as ações e os ensinamentos do Senhor, nos permitamos, amados irmãos e irmãs, ser tocados pelo Cristo vivo, que reina e que quer, de fato, que possamos amá-lo e servi-lo de todo o coração. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da abertura deste tempo comum. Diz assim: o tempo comum se abre com uma oração, com uma admirável oração. É a súplica de uma mulher angustiada, cujas lágrimas Deus transforma em alegria para todo o povo. Aprendamos a orar com humildade total e total confiança no Senhor, que nos liberta dos males que nos afligem. A antífona de entrada diz: "Vi um homem sentado num trono excelso. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz: Eis aquele cujo nome império permanecem eternamente." A primeira leitura, amados irmãos e irmãs, se encontra na primeira carta de Samuel, primeiro livro de Samuel, melhor dizendo, capítulo 1, versículos de 9 a 20. Narra a história de Ana. Ana, amados irmãos e irmãs, era uma mulher estéril. Vivia angustiada porque desejava ter um filho. Ela, amados irmãos e irmãs, frequentava o templo. Ela vai ao sacerdote Eli, que estava sentado em sua cadeira à porta do templo do Senhor. E Ana, com o coração cheio de amargura, ora ao Deus da vida, o Senhor, derramando copiosas lágrimas. Quantas vezes também nós, em meio às angústias, derramamos lágrimas em nossas orações. Ana diz, ela faz a seguinte
declaração e promessa. Senhor Todo-Poderoso, se olhares para a aflição de tua serva e te lembrares de mim, se não te esqueceres da tua escrava e lhe deres um filho homem, eu o oferecerei a ti por todos os dias de sua vida, e não passará navalha sobre a sua cabeça. Amados irmãos e irmãs, então ela faz esta promessa ao Deus da vida. Ana, porém, apenas murmurava, em seus lábios se moviam, mas não se podia ouvir palavra alguma. Eli julgou que ela estivesse embriagada. Por isso disse: até quando estarás bêbada? Vai tirar essa bebedeira. Ana, porém, respondeu: não, é isso, meu senhor. Sou apenas uma mulher muito infeliz. Não bebi vinho, nem outra coisa que possa embriagar, mas desafoguei a minha alma na presença do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher perdida, pois foi pelo excesso de minha dor e de minha aflição que falei até agora. Eli compreende então o que esta mulher diz e fala a ela: vá em paz e que o Deus da vida, o Deus de Israel, te conceda o que a ele pediu. Ela vai embora, ela vai para sua casa e no dia seguinte, ela, amados irmãos e irmãs, se lembra, o próprio Deus da vida, melhor dizendo, se lembra da prece de Ana e Ana concebe no devido tempo, dando à luz um filho, ao qual chamou Samuel. Disse ela: eu o pedi ao Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, quantas vezes também nós somos convidados a derramar o nosso coração, a colocar a nossa vida na presença do Senhor. O Salmo responsorial toma então um trecho do primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, e traz como resposta: meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. É o hino de Ana, o hino que, amados irmãos e irmãs, traz como raiz, sobretudo, a expressão do Magnificat. Ana, que exulta no Deus da vida, exulta no Senhor meu coração e se eleva minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. 1000 vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor que faz o pobre e faz o rico. É o Senhor quem nos humilha e nos exalta. O Senhor ergue do pó o homem fraco, e do lixo ele retira o indigente, para fazê-los assentar-se com os nobres, num lugar de muita honra e distinção. Este é o hino de louvor de Ana, por ter sido agraciada por Deus. O Evangelho, por sua vez, amados irmãos e irmãs, nos relata então a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor que está em Cafarnaum, num dia de sábado, e ele entra na sinagoga e começa a ensinar. Todos ficam admirados com aquilo que o Senhor ensinava. Ele ensinava com autoridade, não como muitos mestres da lei de sua época. Na sinagoga se encontrava um homem possuído por um espírito mau. Ele grita. Os espíritos maus, os espíritos impuros, reconhecem Jesus. Ele grita: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Nós percebemos, sobretudo, a resposta de Jesus,
que diz: cala-te e sai dele. Há, amados irmãos e irmãs, sobretudo neste contexto do Evangelho, aquilo que nós, de certa forma, entendemos como segredo messiânico. Todas as vezes que a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo queria ser, de certa forma, exaltada, seja por seus discípulos, seja pelos espíritos maus, aqui sobretudo pelos espíritos maus, não para trazer à luz quem de fato era Jesus, mas para distorcer a realidade. Mas nós percebemos nos Santos Evangelhos este cuidado de não se enaltecer demais a divindade. Jesus vai se entregando como um servo sofredor. Porém, está diante deste espírito mau o Criador de todo o universo, o Deus da vida, encarnado, o Filho de Deus. Jesus tem a autoridade sobre todo ser criado, porque Deus criou tudo o que existia. Os espíritos maus foram criados bons por Deus, contudo eles se corromperam. Eles viraram as costas para o Deus da vida, eles se rebelaram contra o Senhor e por isso vivem o tormento eterno. Peçamos a Jesus Cristo, Senhor nosso, que nos guarde e proteja contra todos os males e perigos, que o inimigo de Deus não tenha autoridade de tocar a nossa vida. Que o Senhor nos guarde e nos proteja hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.